Hello, hello! Na aula de hoje nós vamos ver inglês com música. And a música de hoje é Nobody No Crime, da Taylor Swift. Essa é uma música que é uma feature, né? Também canta as irmãs Haim. Mas, de um modo geral, quem canta mais nessa música é a Taylor mesmo. E aqui nós temos uma história. A Taylor é muito boa em criar narrativas, né? Ela é uma grande storyteller. E aqui, então, nós temos uma história de duas amigas, no caso, e alguma coisa vai acontecer com essa amiga. Então, sem mais delongas, a gente começa aqui com o título. Nobody, no crime. Essa é uma expressão para dizer que se não tem corpo, não tem crime. Sem corpo, sem crime. E esse no aqui na frente de um substantivo, na frente de uma coisa, uma palavra que dá nome, quer dizer que não tem, tá? Então ele nega a existência do substantivo. É como se eu dissesse sem. Sem corpo, sem crime, tá? Apesar de ser, teoricamente, não, ele tá aqui com essa função de negar a existência daquele substantivo, daquela coisa, tá? Bom, e aí nós começamos com essa expressão aqui. He did it. He did it. 2 vezes. O did aqui é uma coisa importantíssima nessa música, porque ele é um verbo auxiliar. O did, primeira coisa, o did é o passado de do. Do, como verbo principal, tem o sentido de fazer, tá? Então, enfim, fazer. Mas ele também pode ser usado como um verbo auxiliar. E quando ele é verbo auxiliar, ele toma o sentido do verbo principal. Então aqui eu só tenho a expressão he did it. Pode ser ele fez ou pode ser qualquer outra coisa, porque esse verbo está substituindo o verbo principal. A gente já vai chegar lá e já vai entender por que isso é tão importante. Bom, depois a gente começa a música com a Taylor nos explicando quem é a Esté. Esté's a friend of mine. We meet up every Tuesday night for dinner and a glass of wine. Esté's been losing sleep. Her husband's acting different and it smells like infidelity. She says that ain't my Merlot on his mouth. That ain't my jewelry on our joint account. No, there ain't no doubt. I think I'm gonna call him out. Bom, então nós temos o narrador, tá? Que pode ser a Taylor ou pode ser outro narrador, mas nós temos alguém contando uma história. E essa pessoa está contando a história da Esté. Esté é uma amiga minha, a friend of mine, uma amiga minha. Nós nos encontramos toda terça à noite para jantar e tomar uma taça de vinho. Então, por elas terem esse hábito de se encontrarem toda terça-feira, nós podemos imaginar que são duas amigas muito próximas. Tá? Esté's been losing sleep. Então, a Esté tá perdendo sono, ela não consegue dormir. Faz tempo que ela não tá dormindo direito. Por quê? Her husband's acting different and it smells like infidelity. Então, o marido dela, o marido da Esté, está se comportando de um jeito diferente e isso cheira a infidelidade. Smells aqui tem o sentido de cheirar, tá? De cheiro. Então, é curioso, é curiosa a escolha desse verbo, porque na próxima linha nós temos algo que remete a cheiro. Então, she says that ain't my Merlot on his mouth. Ela diz, quem diz? A Esté. Esse não é o meu Merlot na boca dele. Merlot é um tipo de vinho, mas também é um tom de vermelho muito comum para batons. Então aqui nós temos 2 sentidos possíveis, né? O fato é que tem algum Merlot na boca dele. Agora, que Merlot é esse? É o vinho ou é o batom de uma outra pessoa? Porque ela diz que esse não é o meu Merlot, entendeu?
E esse em aqui é uma forma de negar bem informal, não muito gramaticalmente correto, tá? Então, se você for... Enfim, eu não recomendo que você use essa expressão para fazer uma negação, tá? Não use ain't, porque não é muito gramaticalmente correto, tá? Mas, assim, nas músicas, muitas vezes a gente vai encontrar esse tipo de expressão porque, enfim, acaba sendo mais fácil, né, pelo tamanho da sílaba, pela métrica da música, às vezes encaixa melhor do que a negação do modo certo, digamos assim. Mas continuando, ela disse, então, né, esse não é o meu merlot na boca dele, essas não são as minhas joias na nossa conta conjunta. Então, eles são casados, dividem a mesma conta, e ela percebeu que ele comprou joias usando a conta deles. Só que ela nunca recebeu essas joias. Vai montando aí. E aí ela diz, né, não há dúvida, eu acho que eu vou falar com ele. Call him out tem o sentido de falar com a pessoa, né, quase que confrontar a pessoa, tá? Mas eu vou chamar pra gente ter uma conversa. Então, aqui nós temos esse primeiro início. Quem é a Esty, o que está acontecendo com o casamento dela, por que ela está desconfiando. E aí nós chegamos ao refrão. Tá? She says, I think he did it, but I just can't prove it. E daí ela repete, I think he did it, but I just can't prove it. I think he did it, but I just can't prove it. No, nobody, no crime. But I ain't... De novo aquele ain't. I ain't letting up until the day I die. Então, ela diz. Quem diz? A ST. Eu acho que ele fez isso, mas eu não consigo provar. E ela repete isso 3 vezes. Tá? Depois, não, sem corpo, sem crime, mas eu não vou desistir até o dia em que eu morrer. Bom, ele fez isso o quê? Isso que está descrito aqui nesse primeiro verso, nesse primeiro parágrafo, digamos assim. O que ele fez? O que ela acha que ele fez? Que ele está traindo ela com uma outra pessoa, tá? Então, lembra quando eu disse lá no início que o did pode assumir o significado do verbo principal? É disso aqui que eu tô falando. Então, a gente já vai entender quando chegar lá no próximo refrão a importância que tem esse pequeno verbo auxiliar, porque aqui esse did se remete a isso aqui, tá? Eu acho que ele fez, eu acho que ele é culpado, mas culpado do quê? Disso aqui que a gente tá vendo, tá? Então, depois... só que ela disse, eu não consigo provar, eu não tenho como provar isso. E aí, sem corpo, sem crime, né? Eu não posso acusar ele de algo que eu não consigo provar, porque eu ainda não tenho como, enfim, dizer isso com certeza. E aí depois, nós temos aqui, eu acho que ele fez, não, ele fez. Seguindo. Bom, então nós temos ali a situação, a ST foi falar com o marido dela, e aí nós chegamos ao segundo verso, tá? A segunda estrofe. ST wasn't there Tuesday night at Olive Garden, at her job or anywhere. He reports his missing wife, and I noticed when I passed his house, his truck has got some brand new tires. And his mistress moved in, sleeps in ST's bed and everything. No, there ain't no doubt, somebody's gotta catch him out. Bom, então aqui, depois que a Steph foi falar com ele, nós temos a ST não estava lá no Olive Garden. Olive Garden é um restaurante bem famoso nos Estados Unidos, tá? É um restaurante de comida italiana, alguma coisa assim. Então, lembra que lá no primeiro parágrafo, na primeira estrofe, nós temos que
a ST e a amiga dela, que é quem tá contando essa música, quem tá narrando essa história, elas se encontram toda terça-feira. Só que na próxima terça-feira, a ST não estava lá. Ela não estava no Olive Garden, que é onde elas costumam se encontrar. Ela não estava no trabalho dela ou em qualquer lugar. Anywhere, em qualquer lugar. Então, por causa disso, ele, o marido da ST, ele relata o desaparecimento da esposa dele, né? Missing wife, a esposa desaparecida. Então, quer dizer que ele vai até a polícia e ele relata que a esposa desapareceu, porque a esposa não está em lugar nenhum. Agora, a narradora dessa história, ela diz o seguinte: And I noticed when I passed his house. E eu percebi quando eu passei pela casa dele, né? Provavelmente ela estava dirigindo, passou na frente da casa e ela percebeu que a caminhonete dele, truck, é aquele carro bem grande, sabe? Nos Estados Unidos é bem comum que as pessoas tenham carros gigantes. Então, truck é aqui uma caminhonete, tá? Não necessariamente um caminhão, mas um carro grande, uma caminhonete. A caminhonete dele tem pneus novos. Brand new quer dizer que é super novo, é novíssimo, tá? Brand new, muito novo. Brand new tires. Então, ela achou estranho que a caminhonete estava com pneus novos. E agora, já imaginando que tenha passado algum tempo, tá? And his mistress moved in. E a amante dele se mudou para aquela casa. Moved in, mudou para dentro. Ela começou a morar junto com ele, tá? Depois disso tudo ter acontecido. E ela dorme na cama da ST e tudo mais. Não há dúvidas. Alguém tem que prendê-lo, alguém tem que apanhá-lo, capturá-lo. Tá? E aí nós voltamos pro refrão, que é muito parecido, porém agora vai ter um significado um pouco diferente, porque nós temos novas informações a partir daqui. Então, I think he did it. Quem acha que ele fez? A narradora, tá? Porque é ela que tá contando a história. E aí agora nós temos novas informações que ela diz: eu acho que ele fez, mas eu não consigo provar. Eu acho que ele fez, mas eu não consigo provar. E aí a gente tem no, nobody, no crime. Não, sem corpo, sem crime. E aqui essa expressão começa a se tornar um pouco mais literal, né? Porque a esposa desapareceu. Antes, essa expressão, né, nobody, no crime, era só para dizer que eu não tenho provas, então eu não posso acusar alguém. Mas aqui ela começa a ficar mais, entende? Mais literal mesmo. But I ain't letting up until the day I die. Quem é esse I? Quem é que não vai desistir agora? A narradora, a amiga da ST. Porque agora a amiga da ST tá desconfiando que esse marido fez alguma coisa com a esposa, com a ST. E ela diz: eu ainda não tenho como provar, mas eu acho que ele fez. E eu não vou desistir até o dia em que eu morrer. Veja que no primeiro refrão também tinha algo muito parecido com aqui, né? Quando a ST diz: But I am letting up until the day I die. E isso aqui é como se fosse um foreshadow. Foreshadow é quando a gente dá uma dica de algo que vai acontecer no futuro. Em narrativa, em história literária, né? Em storytelling, no caso. Então, ela disse: eu não vou desistir até o dia em que eu morrer. E aí, no segundo refrão, a gente tem a ST que desapareceu. Entendeu? Então, vai juntando as peças. E aqui, o refrão é igual, tá? Porém, o sentido muda, porque aqui nós temos uma nova informação. E agora, o que é que eu não consigo provar e que eu acho que ele fez? Eu acho que ele está envolvido com o desaparecimento da esposa dele. Perceba que o verbo é o mesmo, eu continuo com did, mas o sentido mudou, tá? E aí depois nós temos o post-chorus. Eu acho que ele fez. Não, ele fez.
E aí nós vamos mais se encaminhando já. Nós vamos nos encaminhando pro final da música. Bom. Good thing my daddy made me get a boating license when I was 15, and I've cleaned enough houses to know how to cover up a scene. Good thing Estes' sister's gonna swear she was with me. Good thing his mistress took out a big life insurance policy. Então, aqui nós temos uma série de coincidências que essa narradora diz que é good thing, né? Uma coisa boa. Tipo, que sorte a minha. Ainda bem que... E aí ela começa a listar algumas coisas que são boas nesse caso. E o que é bom? A primeira delas que ela conta. Ainda bem, né? Que sorte a minha. Ainda bem que o meu pai me fez tirar uma licença, tirar uma carteira, uma carta de barco quando eu tinha 15 anos. Que bom que ele me fez aprender a dirigir um barco quando eu tinha 15 anos. E eu já limpei casas o suficiente para saber como encobrir uma cena. Ainda bem que a irmã da Esty vai jurar que ela estava comigo. Ainda bem, né? Oh, que coisa boa, que sorte. Ainda bem que a amante dele fez um grande seguro de vida. Tá? Life Insurance Policy. Life Insurance seria segundo o seguro de vida e policy seria, né, a política, a policy, enfim, o contrato ali, tá? Então, olha só, quanta coincidência que essa amiga da Esty tá desconfiada de tudo que aconteceu. Que coincidência que ela sabe dirigir um barco, que ela sabe limpar a casa, que ela, inclusive, tem alguém que vai ser um álibi, né? Porque a irmã da Esty vai jurar que elas estavam juntas. E aqui tem mais uma outra coincidência, que é o fato de que, depois de tudo isso, a amante ainda tirou um seguro de vida, provavelmente no nome do outro marido. Então, aqui nós voltamos pro refrão, e de novo, ele é igual, porém o significado muda, porque o did assumiu já um novo sentido. Lembra que o did é um verbo auxiliar, que ele assume o sentido do verbo principal. Então, eles acham que ela fez, né? They think she did it, but they just can't prove it. They think she did it, but they just can't prove it. She thinks I did it, but she just can't prove it. Então, eles acham que ela fez, que ela é culpada. Quem é culpada? Quem é essa ela? A amante. E quem são esses eles aqui? Provavelmente enfim, o público geral, ou se ela já está sendo julgada, né, o júri. Ela acha que eu fiz, que eu sou culpada, mas ela não consegue provar. E por que ela não consegue provar? Por causa dessas coisas que aconteceram aqui nessa parte da música. Tá? E aí, então, a irmã da Esty provavelmente se vingou da Esty, colocou a culpa na amante, e a amante que acabou levando na história. Bom, e aí a gente termina a música dizendo: Nobody no crime, I wasn't letting up until the day he... no, nobody no crime, I wasn't letting up until the day he... Ele o quê? No, nobody no crime, I wasn't letting up until the day he died. Então, não, sem corpo, sem crime, eu não ia desistir até o dia em que ele o quê? E ela repete isso até que ela diz finalmente: eu não ia desistir até o dia em que ele morresse. Died. E como a gente sabe disso?
por causa disso aqui. Bom, então essa é uma música de, sei lá, 3, 4 minutos talvez. Acho que não tem 5. E tem um monte de plot twists, um monte de coisa acontecendo. É tipo um livro inteiro de história de detetive. Bom, espero que você tenha gostado. Amanhã nós vamos ver outra música. See you! Bye bye!